Voltamos, portanto, à nossa linha do tempo na fase de execução. Sei que vocês devem estar querendo me enforcar, arrancar os cabelos da cabeça, mas fiquem tranquilos, que eu prometo para vocês que depois que você entende, que você aprende, já era. E é aquilo que eu falo para vocês assim: não é achar que você vai decorar isso tudo em uma. Tem que sentar, tem que desenhar a linha, tem que entender, tem que assistir a aula, pausar, voltar. Aproveitem essa possibilidade, né? Eu falo que as aulas online, elas são boas por isso. Você pode pausar, tá? Você pode tentar entender de novo, ver o que foi rabiscado, ver o que foi escrito, ver como é que tá ali, sabe? Para você conseguir deixar o negócio bem encaixadinho. Tudo bem? Então vamos voltar aqui para nossa linha de tempo da execução. Vou compartilhar já estava compartilhada, mas vou compartilhar de novo para não gerar nenhum problema. Linha do tempo da execução compartilhada, a gente praticamente finalizou ela, né? Falamos ali dos embargos ao TST, falamos que dá, vocês já sabem, né? Que dá para chegar no STF até na então, que se repete a linha do tempo processual lá em cima. E aí, nesse determinado momento, vocês devem estar se perguntando assim, cara, mas que mais essa mulher tem para falar a respeito desse diacho dessa execução, né? O que mais essa abençoada tem para dizer? E eu vou dizer para vocês que o que eu tenho para falar aqui é muito rapidinho, tá? Não vai nem tomar o tempo de vocês. Eu só quis dar assim, ó, um quê de, poxa, vai lá, respira para depois voltar. Prometo que vai ser bem rapidinho, tá? Olha só, gente. Um dos pontos em que os alunos se confundem muito na fase de execução é quando cabe embargos de terceiro e quando cabem embargos à execução, tá? É uma dica que eu vou dizer para vocês, que eu vou dar para vocês, tá? Foi citado no processo, seja em qualquer momento, tá? Seja lá na fase inicial de conhecimento, seja na execução, a pessoa foi citada no processo para se manifestar, a peça processual cabível não será embargos de terceiro. Se eu estou na fase de execução e o caso concreto me trouxe a informação de que aquela pessoa que teve o patrimônio atingido já foi citada no processo, mesmo que ela ainda não tenha se manifestado, se ela foi citada no processo, a medida processual vai ser embargos à execução ou exceção de pré-executividade. Entenderam isso? Se o executado foi citado em qualquer momento, se ele é réu do processo, não será embargos de terceiro. Será exceção de pré-executividade, se não tiver a garantia do juiz, se tiver matéria de ordem pública, ou será embargos à execução. Ponto. Acabou, tá? Brenda, então, quando que cabem os embargos de terceiro? Vou contar uma historinha para vocês, olha só. Suponhamos que você seja dono de uma empresa, tá? Uma empresa que não está indo muito bem das pernas, né? E os seus funcionários começam a sair da empresa e começam a processar a empresa, pedindo verba rescisória, hora extra, adicional noturno, enfim. Você começa a receber milhares de condenações. Só que você, safadinho, safadinha que é, dilapidou o patrimônio dessa empresa todo. Essa empresa não tem dinheiro mais para pagar. O exequente está ali, tentando penhorar o patrimônio da empresa. Por quê? Se eu estou tratando de uma empresa, essa empresa é dotada de personalidade jurídica própria. Não é isso? Para quem não foi meu aluno de direito empresarial, talvez não vai lembrar disso. Quem foi meu aluno de direito empresarial vai lembrar. Quando eu ensinava direito empresarial, o que que eu falava para os meus alunos? Olha só, qual é a diferença de uma pessoa física para uma pessoa jurídica, né? A pessoa física é aquela nascida com vida, tá? Então, eu fui lá, nasci com vida. Sou um sujeito de direitos e obrigações. Aqui, eu sou uma pessoa física, tá? Tenho CPF, bonitinho, sou uma pessoa física. Ah, Brenda, então tá. Então, quando abre um CNPJ, é pessoa jurídica. Não, não, não. A simples abertura de um CNPJ não te transforma numa pessoa jurídica. Por exemplo, o MEI, o microempreendedor individual, ele tem CNPJ, mas ele não é pessoa jurídica. Ele continua sendo pessoa física. Por quê? Porque a pessoa jurídica só existe no momento em que há
Separação de patrimônio. Vou botar aqui, ó. Separação de patrimônio. Por que que o MEI não é considerado pessoa jurídica? Quem é o MEI, gente? O MEI é você. Se você ganha dinheiro com o seu MEI, quem vai ganhar dinheiro é você. Se você perde dinheiro com o seu MEI, se você quer investir dinheiro no seu MEI, é o seu dinheiro que você vai investir. Se você quer comprar um carro para o seu MEI, o carro é seu. O MEI é você. O microempreendedor individual é você. Brenda, então quando que eu crio uma personalidade jurídica? Quando que eu crio uma pessoa jurídica? Quando você cria uma sociedade, tá? Uma sociedade. A personalidade jurídica só existe quando existe uma sociedade. E aí, lá no artigo 981 do Código Civil, disse que a sociedade é formada pela pluralidade de pessoas. Então, eu preciso de mais de uma pessoa para ter uma sociedade. O que que essas pessoas fazem? Elas contribuem reciprocamente, seja com dinheiro ou com serviços, tá? Em algumas hipóteses, tem algumas que proíbem a prestação de serviços. Essas pessoas reciprocamente contribuem com esse dinheiro empresarial visando o quê? Lucro. Para quê? Para que o lucro seja dividido para todas elas. E aí elas criam quem? Uma sociedade. Essa sociedade, ela é um fantasma. Eu não consigo ver, eu não consigo tocar, mas ela existe. Gente, se eu quero processar o SBT e o SBT é condenado, ou então vamos lá, eu quero processar o SBT. Vocês acham que quem vai para audiência é o Silvio Santos? Não é? Não é? Vocês acham que se o SBT for condenado, vai sair do bolso do Silvio Santos? Não vai. Vai sair do bolso de quem? Do SBT. Por quê? Porque o SBT é uma pessoa jurídica dotada de personalidade jurídica que possui patrimônio próprio. Lembra que esses três aqui contribuíram? Isso aqui formou o que a gente chama de capital social, tá? Então, o que que é isso? São essas partes tirando um dinheirinho, criando um fantasma, falando assim, ó, fantasminha, agora você é responsável por esse dinheirinho aqui, tá? Então, você tem aqui o seu CNPJ bonitinho, você tem esse dinheirinho em caixa. É o seu capital social declarado. Qualquer porcaria que aconteça, qualquer problema que aconteça, tá aqui o teu capital social e você vai com essas despesas. Beleza? Entendido? Quero processar Claro, que é essa rede de telefonia. Vocês acham que o dinheiro vai sair do bolso do sócio da Claro? Não, vai sair da Claro. Por quê? Porque a Claro tem patrimônio. A Claro tem personalidade jurídica. Ela é um fantasma. Aqui, ó. Não consigo ver, não consigo tocar, mas existe. É dotado de personalidade jurídica. Existe. E aí, como que a gente começa a desdobrar esse ensino aqui, esse entendimento aqui? Então, eu tô lá processando o Fantasma, que é a empresa Tico e Teco SA, tá? Tô lá processando o Fantasma, porque quando eu sou contratada por uma empresa e eu sou demitida e, por exemplo, não pagam, violam os meus direitos, eu ajuizo uma reclamação trabalhista contra a empresa. O dinheiro vai sair da empresa, tá? Por quê? Porque a empresa é dotada de personalidade jurídica. Aí eu fui lá e comecei a execução. Tentei penhorar o patrimônio da empresa, tudo bonitinho, direitinho, parará. Não consegui penhorar nada. A empresa não tinha patrimônio. Sabe esse capital social aqui, ó? Não tinha. Inadimplente. Não tem nada para penhorar. Se não tem nada para penhorar, o que que a gente pode adotar como medida processual para satisfazer essa execução? Já escutaram falar em incidente de desconsideração da personalidade jurídica? Já ouviram falar disso? Tô lá na linha do tempo da execução. Vamos voltar lá. Notificou para pagar em 48 horas sob pena de penhora. O executado, a empresa, né, digamos assim, foi intimada. Não pagou. Aí o que que o exequente vai fazer? Vai começar a tentar buscar patrimônio para penhorar. Não achou. Não achou. Gente, tem gente que busca patrimônio por anos. Eu tenho um processo que eu cuido, que o processo tem 30 anos. Ele está há 30 anos ali tentando penhorar uma de alguém. Não consegue. Ele tem praticamente a minha idade, né? 30 anos que o processo tem. Fase de execução.
empresa não tem patrimônio, se não tem de onde tirar, o que você pode fazer para tentar satisfazer essa execução? Tentar desconsiderar a personalidade jurídica da empresa para atacar o patrimônio dos sócios. Então a gente está aqui, ó, nesse momento aqui, ó. Executado foi intimado para quê? Pagar. Não houve garantia do juízo. Então ele não consegue embargar a execução. Se não tiver matéria de ordem pública, ele não consegue fazer exceção de pré-executividade. Aí o empregador, o juízo está ali tentando penhorar o patrimônio dele, da empresa. Está ali tentando penhorar o patrimônio da empresa. A empresa patrimônio. O que o exequente faz? Instaura um incidente chamado de incidente, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Beleza? Instaurou o incidente, o que vai acontecer? O executado vai ser intimado. Agora, na verdade, né, os sócios do executado vão ser intimados para se defender. Aí vão apresentar lá a contestação nesse incidente. Brenda, se cai um incidente desse, pelo amor de Deus, qual é a peça? Que é a peça Coringa. Se cai uma contestação ao incidente, qual é a peça? Peça de contestação. Igual a contestação, tá? Brenda, mas qual seria a hipótese de cabimento de eu ter que fazer numa prova um incidente de desconsideração da personalidade jurídica? O caso concreto ia ser claro de dizer que está tentando penhorar o patrimônio da pessoa jurídica e não está conseguindo. E não tem. E você foi intimado, você foi procurado, porque sabe-se que os sócios da empresa ostentam vida de luxo na internet. Como o patrimônio não se confunde, eu não posso atacar diretamente o patrimônio dos sócios. Eu tenho que instaurar um incidente de desconsideração para que o juízo desconsidere a personalidade jurídica da empresa e ataque o patrimônio individual dos sócios, tá? Os sócios vão ser intimados para apresentar contestação a esse incidente. Show de bola? Conseguiram entender isso? Mais um desdobramento nessa fase de execução, tá? Mais um desdobramento. Se eu estou diante de uma execução frustrada, diante de uma pessoa jurídica, e existe ali a informação clara de que os sócios possuem proventos para pagar e a pessoa jurídica não possui, desconsidera para atacar o patrimônio individual dos sócios. Show? Beleza. Aí vamos lá. Suponhamos que você é amigo desse sócio. Aconteceu o incidente de desconsideração. Desconsiderou a personalidade jurídica do sócio, tá? Desconsiderou ela. E você é amigo desse sócio. E aí, sem saber de processo, sem saber de nada, vivendo a sua vida tranquilamente, num belo dia, num sábado à tarde não, vou botar um dia útil, né? Numa quinta-feira à tarde. Essa pessoa te liga e fala assim: e aí, fulano, tudo bem? Pô, vem aqui em casa tomar uma cerveja, fazer uma resenha aqui hoje. Pô, aparece aí, vem aí. Legal. Você fala: tá bom, beleza, vou. Aí você chega lá na casa dessa pessoa e na hora de estacionar o seu carro, você estaciona na garagem dessa pessoa, tá? Pra resenha, quinta-feira, de tarde. Resenha. Nada a ver, você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Sabe que ele tá sendo processado, sabe de nada. Você é amigo dele, amigo só. Do nada, no meio da resenha, toque, 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 3 batidinhas na porta. Quem é? O oficial de justiça. Olá, tudo bem, senhor amiguinho? Vim penhorar seu patrimônio, não quero saber. Não quero saber, focinho de porca tomada ou não. Esse carrinho que tá aqui na garagem, lacrado, indicado a penhora. Sabe que carrinho era esse? O seu. O seu. Você é o amigo. Não tem nada a ver com isso. Só tava ali na resenha. E seu carro foi lacrado e indicado a penhora por conta de um processo judicial trabalhista. Pergunto para você, você em algum momento foi citado nesse processo? Você foi citado? Você simplesmente teve o seu bem retirado de você de forma abrupta. Você nunca participou desse processo, nunca participou desse processo. Se você teve o seu bem retirado de você de forma abrupta, sem ter sido citado, sem ter sido se manifestado, sem nada, o que você tem que fazer? Embargos de terceiro. Embargos de terceiro. Eu sou um terceiro estranho ao processo. Eu nunca fiz parte desse processo, eu nunca fui citado, eu não sei. Embargos de terceiro. Eu não fazia parte desta desgraça, deste processo. Embargos de terceiro. Eu nunca fui citado. Agora, se você foi citado, qual é a peça? Embargos de execução. Brenda, mas eu fui citado já na execução. Eu fui citado para me manifestar.
né? Eu fui citado para me manifestar, não me manifestei, eles foram lá e penhoraram meu bem. Embargos à execução. Por quê? Porque você foi citado. Se você não foi citado, se você não faz parte desse processo, guarda na sua cabeça embargos de terceiro. Cacete. Desculpem a expressão. Aí agora eu vou aprofundar um pouquinho mais. Vamos dificultar um pouquinho mais. Vocês devem estar assim, não, acaba, pelo amor de Deus, acaba. É o último, juro. Falei que ia ser rapidinho, vai ser rapidinho. O último. Vamos lá. Você tem uma sociedade, tá? Aí eu vou voltar aqui para essa telinha de baixo, que eu quero falar uma coisa importante para vocês. Isso aqui é aula de direito empresarial, tá? Não é nem aula de processo de trabalho, nada disso. É aula de direito empresarial. Lembra que eu falei que para constituir uma pessoa jurídica, eu preciso de uma sociedade? Lembra? E que, de acordo com o artigo 951 da CLT, uma sociedade precisa de pluralidade de pessoas. Lembram-se disso? Então, para ter uma pessoa jurídica, em regra, eu preciso ter pluralidade de pessoas. Aí vamos supor que você vire para mim e fala assim, ó, Brenda, não quero ter confusão patrimonial. Eu quero separar patrimônio. Mas eu não gosto de pessoas. Então, eu não quero ter sociedade com ninguém. Mas eu quero exercer uma atividade empresarial, eu quero ter uma empresa, tá? Mas eu não quero que os meus bens particulares se comuniquem com os bens dessa empresa. Eu quero realmente separar o patrimônio. Tem como fazer isso, né? Sozinho, sem ninguém? Tem. Provavelmente vocês já ouviram falar sobre EIRELI, ou EIRELI, como alguns chamavam, né? Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Olha o nome. Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Então, você sozinho ia lá, né? Registrava o seu fantasma, que era chamado de EIRELI, e pronto, agora você fazia a separação do patrimônio, tá? Lembrando que se tiver fraude constatada aqui, essa desconsideração de personalidade jurídica é feita no estalar de dedos, tá? O que é um ponto importante de eu trazer para vocês? A Eireli não existe mais, tá? Esse nome foi alterado. A Eireli hoje em dia se chama Sociedade Limitada Unipessoal, que é a famosa SLU, tá? Então, Brenda, eu sozinho quero constituir uma sociedade. Posso, através da Sociedade Limitada Unipessoal, que era a antiga Eireli, tá? Criei uma sociedade, criei o fantasma? Criei. Separei o patrimônio? Separei o patrimônio. Show? Só trazendo essa informação para vocês. Vamos voltar aqui para nossa execução. Prestem atenção, tá? Senão eu vou aí puxar a orelha de vocês, dar um beliscão em vocês. Vamos lá. Prestem atenção. Eu, Brenda, resolvi abrir uma SLU, uma sociedade limitada unipessoal. Eu sou a única sócia dessa empresa, tá? Contratei um empregado, né? Esse empregado trabalhava para mim ali nessa empresa. Contratei esse empregado. E depois de um determinado tempo, esse empregado pediu demissão, enfim, não estava satisfeito, pediu demissão, foi lá, se demitiu e me processou. Processou a empresa, né? O contratante, processou a sociedade, pedindo verba rescisória, adicional noturno, enfim. Foi lá e pedidos. Suponhamos que eu tenha ficado inerte nesse processo, ou então eu tenha contestado, né? A sociedade recorreu, caiu na fase de execução. Caiu na fase de execução. Quando cai na fase de execução, vou voltar aqui. As partes apresentam os cálculos, fui lá, apresentei os cálculos, liquidou, o perito foi lá, apresentou, o juízo foi lá e proferiu essa sentença de liquidação, tá? Proferiu a sentença de liquidação. Me notificou para pagar em 48 horas. Me notificou, não, né? Notificou a sociedade para pagar no prazo de 48 horas sob pena de penhora. A sociedade ficou inerte, não pagou. Aí sabe o que o juiz fez? O juiz mandou penhorar o meu patrimônio pessoal. Suponhamos que eu tenho um Porsche na minha garagem. O juiz foi lá e mandou penhorar o meu Porsche, o meu item pessoal, de imediato, tá? Abriu o prazo de 48 horas para pagar, não pagou, a sociedade não pagou, o juízo foi lá e mandou penhorar o meu Porsche. Pergunto para vocês, qual é a peça processual cabível para afastar a penhora dessa Porsche? Qual é? Vou dar 2 segundos para vocês pensarem. Qual é? Dá pause, pensa, depois volta para ver a resposta. Qual é? Vou perguntar para vocês. Eu, Brenda,
Fui citada? Quem foi citado? A empresa. A empresa sou eu? Não. Lembra que ela tem personalidade jurídica? Eu tenho personalidade civil. Ela tem personalidade jurídica. Eu não fui citada nesse processo. Se a minha Porsche foi indicada à penhora sem que eu tenha sido notificada, cabe o quê? Embargo de terceiro. Caramba! E mais, embargos de terceiro sinalizando uma irregularidade processual. Por quê? Porque não foi instaurado o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, não foi instaurado o IDPJ. Conseguiu entender? Fui citada? Não. Aí você fala assim, Brenda, mas caraca, você era dona da empresa. Não interessa, quando eu faço a separação patrimonial, eu sou uma pessoa e a empresa é outra. A empresa é um fantasma, lembra? Não consigo ver, não consigo tocar, mas ela existe. Eu não posso ter o meu patrimônio individual, pessoal, atacado antes do IDPJ. E ainda que haja o IDPJ, precisa ter o acolhimento do IDPJ para que o meu patrimônio seja atacado. O juiz ele não pode, do nada, ir lá e bloquear o meu carro pessoal, porque a minha empresa deu problema. Não pode. Ah, Brenda, mas aí você não faz parte do processo indiretamente? Não, eu preciso ser citada. Para ser embargos da execução, eu preciso ser citada. Eu não fui citada, só o meu bem que foi penhorado. Agora, e se eu tivesse sido citada? Aí seria embargos da execução. Ah, Brenda, não teve IDPJ, tá? Mas você foi citada para se manifestar sobre essa penhora, sobre essa execução. Não teve IDPJ e você foi citada. Embargos da execução. E nos embargos da execução, você coloca ali um requisito específico, né? Uma preliminar de nulidade de notificação. Você vai pedir a anulação daquilo tudo em razão da violação processual, da nulidade processual. Ficou claro? Qual é a chave do negócio? Fui citada. Embargos à execução. Não fui citada, não faço parte do processo, embargos de terceiro. Se eu quiser atacar o patrimônio individual dos sócios, eu preciso desconsiderar a personalidade jurídica. Brenda, em que momento acontece o IDPJ? O IDPJ, gente, pode ser requerido na petição inicial. Não precisa ser feito só na execução. Se existe, por exemplo, a incidência de uma fraude muito característica naquele processo, você pode pedir o IDPJ na petição inicial. E aí o processo ele já tramita contra os sócios, não tramita contra a empresa, tramita contra os sócios, tá? O IDPJ ele pode ser requerido logo após a inadimplência, por exemplo, da execução. Ele pode ser requerido logo no início da fase da execução. Ele pode ser requerido em qualquer momento. Ele pode ser requerido, inclusive, na petição inicial. Show? O incidente de consideração da personalidade jurídica é um incidente que visa provar fraude, confusão patrimonial, abuso de personalidade, com o objetivo de demonstrar essa confusão patrimonial para dizer, olha, o bem individual dos sócios também tem que entrar nessa execução. Por quê? Porque existe uma confusão patrimonial aqui, tá? E no processo do trabalho, a gente aplica uma teoria que se chama de teoria menor para o IDPJ. A simples inadimplência já gera desconsideração, tá? Mas ela precisa ser requerida através de um incidente próprio. O juiz não vai fazer isso de ofício. Ah, vou desconsiderar aqui a personalidade jurídica, eu tô achando aqui que teve inadimplência, vou desconsiderar. Não, ela precisa ser requerida. Tudo bem? Falamos sobre embargos à execução, agravo de petição, sentença de liquidação, IDPJ. Falamos sobre embargos de terceiro, exceção de pré-executividade, agravo de petição e todo o seu deslinde processual. Agora a gente vai começar a estudar cada uma dessas peças de forma individualizada, tá? E aí, mais uma vez, quando a gente for estudar embargos de execução, vou reforçar para você estuda essa questão dos embargos de execução. Quando a gente for estudar a exceção de pré-executividade, mais uma vez eu vou reforçar com vocês sobre a exceção de pré-executividade. Quando a gente for estudar agravo de petição, vou reforçar com vocês sobre agravo de petição, tudo bem? Todas essas hipóteses de cabimento. Eu oriento que você assista essa aula e que depois você reassista ela desenhando, fazendo esse desenho juntinho comigo, para você incluir essa fase de execução na sua linha do tempo, para que você mastigue essa execução, já que a FGV ela tá gostando aí ultimamente de apresentar execuções como peças processuais para a segunda fase. Você não pode dar mole de errar a peça na fase de execução. Tudo bem? Então é isso, gente. Nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima.
Ah.